lá, estamos aqui no Foresp Experience gravando para vocês diretamente da Fispal Food Service aqui no pavilhão do AMB, trazendo um bate-papo gostoso com os líderes do nosso setor, contando novidades, tendências e o que está acontecendo de mais importante para você, para a sua empresa na área de hospedagem e alimentação. Agora a gente vai bater um papo com um cara que tem uma empresa super legal, é o diretor da Coffee Pro, o Gustavo Salomão, que trabalha com automação para máquinas de café. Parece uma coisa simples, parece que você já conhece, mas você não conhece. O que ele está trazendo para o Brasil é impressionante. Boa tarde, Gustavo, como vai? Tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos começar primeiro falando um pouco do seu trabalho. Você está há 30 anos com automação de máquinas de café. Eu imagino que nesses 30 anos muita coisa mudou nesse mercado. Me fala um pouquinho desse mercado e o que essa tecnologia representa para o mercado de cafés hoje. Né? Pois é, eu atuo há 30 anos com máquinas automáticas para café e alimentos. Nos anos 90, nós começamos com máquinas automáticas para escritórios, vending machines, máquinas de venda de salgadinho, refrigerantes. Sim. E acompanhamos aí a introdução dessa tecnologia que naquela época não existia praticamente no Brasil. E desenvolvemos isso. Hoje a automação dos cafezinhos, dos escritórios, das empresas já é muito como normal, né? E nos últimos 5 anos eu voltei a atuação, a atenção para a automação do café profissional, do café do food service, né? Sim. O café que você tem em restaurantes, em bares, em hotéis, que tem algumas características diferentes. O café de cafeteria trabalha com leite fresco e outros preparos mais sofisticados. E tem uma categoria de máquinas completamente diferente que atua nesse segmento. Com alta tecnologia. Uma tecnologia diferente, desde a capacidade de preparo, a sofisticação das receitas, o detalhamento, a estabilidade do funcionamento das máquinas, a própria capacidade de preparo que é mais robusta. E então a gente está atuando com isso hoje, trazendo para o Brasil novidades que até então não tinham disponíveis no mercado. De tecnologia para máquinas de café. Agora, Gustavo, eu sou um bebedor de café contumaz, né? E já participei aí de degustações, gosto de explorar novos mundos do café, o café gourmet, o café especial, o café coado, aquela coisa toda. A gente sabe que o mercado, primeiro assim, a tradicional máquina do café expresso, né? Sim. As máquinas de café coados, depois as máquinas de escritórios, essas que você falou inicialmente, aquela que você aperta lá, sai o cafezinho, o chocolate, café longo, café curto, etc. E aquele café, esse que a gente estava imaginando aqui, no normal, tradicional dos escritórios, geralmente é um café ok, né? É um café bacana, você bebe o café e tal, mas não é aquele café que você tira na máquina expressa do barista, né? Aquela coisa toda, aquele café um pouquinho melhor. Ou o cafezinho de casa, né? O café coado, bem feitinho e tal. Eu estava vendo lá, ele me mostrou antes as máquinas, por isso que eu vou fazer a pergunta aqui. Essa tecnologia nova dessa linha profissional, ela concorre com o café refinado, com o café de alto sabor, o café gourmet, o café bom, de alta qualidade. Sim ou não? Como é isso? Sim, o preparo mais simples, por assim dizer, do café, ele às vezes não requer tanta sofisticação. Né? Você vai ter um café bom nas máquinas de escritórios, mas os requisitos para as cafeterias, para os restaurantes, são de produtos diferentes, né? De produtos que foram elaborados por baristas, que às vezes têm receitas muito requintadas, que tem formas de preparo muito diferentes. E essa sofisticação toda exige muito treinamento para conseguir fazer. Do profissional. Do profissional. Isso. As máquinas profissionais de café expresso, as tradicionais, aquelas manuais, são equipamentos formidáveis que preparam volumes muito grandes de bebida sem dar defeito nenhum, sem parar, mas elas exigem uma habilidade grande. São anos de treinamento para o profissional adquirir o conhecimento para
fazer aquelas elaborações de E não é receitas toda sofisticadas, cafeteria e né? estabelecimento que consegue ter um profissional desse muito bem formado, Então, muito bem treinado. essa é uma questão, acho que, geral do mercado de trabalho, né? Ah. Profissionais qualificados em todos os ramos, eles estão Isso. cada vez mais escassos. Exato, E o mercado não consegue formar a quantidade de profissionais que precisa exato. para a maioria das funções. E o café não é diferente. Aham. Né? O profissional, que é o barista, para trabalhar muito bem com essas máquinas, ele precisa de anos de experiência, principalmente para vaporização do leite, para a extração do café expresso, todos os ajustes que isso requer. Então, ao longo do tempo, né, o cliente vem exigindo cada vez mais. Cada vez mais. Então, um produto que às vezes há 10 anos atrás era tido como muito bom, com a sofisticação do mercado, com as tecnologias vindo e os cardápios, todas as soluções do food service vão se sofisticando cada vez mais, e o consumidor vem adquirindo um gosto mais refinado para esse tipo de bebida. Então a exigência vem crescendo e o mercado nem sempre consegue acompanhar com os profissionais. Essas tecnologias elas já são amplamente difundidas na Europa, nos Estados Unidos e vários outros países. A maioria das redes de cafeterias grandes no mundo, até as cafeterias, né, que são aqueles locais onde a especialização maior é maior, café. exato. Até essas já aderiram a esse tipo de automação de grau profissional. Se você for ver todas as grandes redes de cafeteria do mundo, né, o Starbucks, Luckin Coffee, o próprio Dunkin' Donuts nos Estados Unidos, Costa Coffee, uma infinidade de marcas de cafeterias que tem aí no mundo 10, 15, 20 mil lojas, elas já trabalham com esse nível de automação. Justamente por causa disso, você consegue trazer o preparo num nível de qualidade, variedade e requinte que em outros tipos de equipamento você não consegue. E para fazer à mão requer um profissional muito qualificado. Quer dizer, hoje muitos estabelecimentos têm também, ou até a hotelaria nos apartamentos dos hotéis, o café, aquele de cápsula, né? Isso. Que mesmo aquele, se a máquina não estiver muito bem regulada, as cápsulas também são muito padronizadas e industrializadas, as cápsulas de café bom são mais caras. Então é difícil você ter um café realmente bom, a menos quando você vai numa cafeteria que tem lá um barista profissional e que é especializado naquilo. Exatamente. Sem dúvida, uma excelente máquina de café tradicional com um barista muito bom vai preparar o melhor café que você pode tomar. Aí não tenha dúvida quanto a isso. Mas, na prática, no mercado comercial, né, nas aplicações mais comuns comerciais de maior volume, é muito difícil ter essa configuração do barista especializado com uma máquina de alta qualidade e nesse ponto a máquina automatizada de nível profissional, ela vai acabar atendendo muito melhor. E o que a gente tem percebido para programar e preparar essas máquinas, calibrar essas máquinas e ajustar, você precisa do know-how do barista. Então só para entender, desculpa, você configura digitalmente lá o produto que vai sair. Então você programa, igual os fornos combinados. Exatamente. Sabe que a gente até usa essa referência, que essas máquinas são o forno combinado do barista. Do barista. Quer dizer, você programa exatamente e ele sai. O café que o barista tiraria com toda a manualidade dele numa máquina tradicional. Desde que tenha por trás uma pessoa que geralmente é um barista, para fazer a programação, que é o expert, que vai ter um café adequado, vai saber como preparar aquela receita, vai ter toda uma estratégia de quais bebidas vão ser programadas ali, vai entender os parâmetros que precisam ser programados na máquina para extrair a bebida. Etc. Então o profissional barista, ele é fundamental nesse contexto. Porque uma máquina ultra sofisticada, se não for bem programada, bem utilizada, ela vai preparar um produto medíocre também. Mas se tiver um bom profissional, ele entende automaticamente os parâmetros da máquina. Eu vou fazer uma carne no forno combinado. Se eu não sei programar o forno, eu vou queimar a carne. Exatamente. Você precisa de um chefe muito bom para poder que entenda a parametrização toda do processo em si e entenda também os recursos que o forno tem para programar aquele forno e obter um resultado bom. Com a máquina automática profissional é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Mas isso também me traz uma alegria, uma felicidade muito grande, que é o seguinte: quem gosta de um café bom no Brasil tem dificuldade. Porque ou você vai num lugar que realmente é uma cafeteria, que você pede o café, eu gosto de café curto, então já começa por aí, né? Primeiro que muitas vezes o café não é bom, segundo que você vai pedir um café curto, o camarada já põe lá a xícara cheia, né? Ou muitas vezes, né, a gente vê o café curto, ele enche a xícara e tira um pouquinho, né? Exatamente. Aquela coisa que é comum, você vai na padaria, você vai não sei aonde, você vai lá no quiosque de café, não existe esse treinamento para poder nem mesmo fazer um café curto de qualidade. É muito raro no Brasil você ver isso. Essa máquina resolve esse problema. Ela resolve. Porque você tem uma programação central do café e depois o funcionário só vai lá e tira o café, mas sai o café bom. Exatamente. A gente sabe também que o conceito do produto que é bom, o que não é bom, depende também da expectativa do cliente. Claro. Então tem clientes que querem determinados tipos de produtos que são muito simples de serem feitos. Né? Mas quando você vai para aqueles produtos mais elaborados, das cafeterias mais sofisticadas, aí se o cliente tem essa expectativa, ele vai se frustrar com um preparo mal feito. A máquina automática permite calibrar de qualquer forma a receita que você queira. Entendi. E o profissional é fundamental. A gente encontra baristas, às vezes, que olham a máquina, toda aquela sofisticação e falam, puxa, essa máquina veio para tomar o meu lugar. E nós falamos, não, muito pelo contrário. Precisa dele para... Eu preciso de você. Claro. Essa máquina é a sua ferramenta para poder difundir o seu conhecimento e pôr a qualidade da receita nas suas mãos. Entendi. E permitir que outros atendentes que não têm o seu treinamento possam operar também com qualidade, atendendo o cliente, montando a bandeja do cliente ou até mesmo preparando, finalizando a bebida. Perfeito. Às vezes você coloca alguma decoração na bebida, alguma coisa a mais. Então, os outros atendentes vão poder ter uma extração perfeita de leite, uma extração perfeita do expresso, uma dosagem perfeita na máquina, que o barista programou, e aí é um trabalho em conjunto. E o profissional bem qualificado, ele nunca é desnecessário, ainda mais num momento de escassez de mão de obra. Ele é sempre muito necessário. E você, com essas máquinas, logicamente, você trabalha com o grão de café, não é aquela coisa do pozinho industrializado, você trabalha com o grão do café que você quiser. Quiser o café mais premium, menos, você trabalha com o grão do café, com o leite. Na verdade, isso vem resolver uma questão muito importante da padronização da qualidade do café, principalmente para as redes. Quem tem redes... Essas máquinas, você tem nas mais bacanas, você tem... elas conectam, você está conectado, conectividade, eu consigo controlar isso de uma central? Não, eu pergunto porque eu sei que os fóruns combinados têm. Exatamente, tem. As máquinas têm conectividade. Quer dizer, eu consigo de uma central de uma rede, configurar o café exatamente como ele tem que ser em toda a rede. Né? Exatamente. Uma característica da linha de produtos que nós temos é a escalabilidade. Então tem desde as máquinas mais sofisticadas, são as primeiras que foram desenvolvidas, aquelas que têm todos os recursos, conectividade, são ultra sofisticadas, e existem as máquinas de tamanho menor que vêm dessa mesma concepção, partem dessa mesma engenharia, mas são menores. Então existem até máquinas que não são conectadas de menor porte para poder atender volumes e custos menores, diferentes. Então a grande novidade é essa. Você hoje tem máquinas até de porte menor, que até parecem externamente como algumas máquinas que você já viu. São lindas, elas têm todo um painel digital, são super bacanas. Mas essa linha tem uma concepção que vem das grandes máquinas. E elas, embora tenham tamanhos menores, elas têm uma qualidade e uma concepção de recursos de engenharia bem parecida. Eu tô aqui com alguma... Não sei se vai dar para ver um pouco isso daqui, mas vocês entrem depois no Coffee Pro, COFFEE Pro, coffeepro.com.br, e você vai ver o que eu estou vendo aqui e que eu pude ver pessoalmente, que é muito bacana. Agora, Gustavo, como é que o mercado está aceitando isso? Em que fase nós estamos? Essa pergunta eu fiz numa outra entrevista aqui também para um dos principais fabricantes mundiais de fornos combinados, porque eu lembro que no começo do final dos anos 90, começo dos anos 2000, o forno combinado estava chegando no país e você via que grandes estabelecimentos podiam ter aquilo, mas isso não estava ainda colocado nos restaurantes. Hoje está
colocado nos restaurantes, até pequenos estabelecimentos já tem o seu forno combinado ali. Perfeito. Em que fase nós estamos para essa máquina do café? Então, é uma fase bem inicial. Bem inicial ainda, né? Bem inicial, e que enfrenta alguns desafios. O primeiro é que já existem máquinas automáticas de outras categorias, de outros formatos, no mercado há muitos anos, e elas não atendem esses requisitos. Então, muitos profissionais acham que já conhecem o tipo de máquina e já descartam até a possibilidade de uma automação, mas porque não entendem que essa automação de nível profissional é completamente diferente, é outra tecnologia. Tá. Então, essa é uma barreira que existe. Tá. E a outra é o próprio requisito do cliente. Tá. Tem clientes que trabalham com equipamentos mais simples e que preparam produtos mais simples, e eles estão num ambiente que o consumidor não conhece esse produto mais sofisticado, não exige, não precisa dele. Então você não pode dizer que o produto seja ruim. O produto adequado para o consumidor ele é sempre bom. Perfeito. Né? Então, essas tecnologias elas vão ser mais aplicadas inicialmente, estão sendo aplicadas, primeiro, nos lugares de altos requisitos, que querem de fato ter produtos com determinados parâmetros de qualidade, de padronização. Então, os clientes que exigem isso são aqueles primeiros a adotar a tecnologia. E depois aí é o conhecimento. Quando você vê o equipamento, você entende na hora. E o equipamento é lindo. Quer dizer, você tem desde as máquinas mais simples para atender o volume nos escritórios, etc. Sim. Com a mesma concepção, que podem elevar a qualidade, a mesma engenharia, mas menores. Isso. E depois as máquinas mais sofisticadas. Até as Ferraris aí, hoje fala Ferrari, com esse episódio do carro aí a gente fica meio duvidoso. Brincadeira do carro, eu adoro. Mas até a Ferrari da máquina de café à disposição. E aí com as linhas também mais industrializadas, ou do café coado, para hotelaria e tal. Exatamente. Nós temos também uma linha de máquinas para cafés coados, também com esses níveis de automação muito interessantes, para alto volume. Hoje em dia, quando você vai até numa ambiente de cozinha industrial, por exemplo, que prepara ali centenas de litros de café por dia, e a gente visita Brasil afora como isso é preparado, tem até riscos de saúde grandes, riscos de acidentes, na forma como você manuseia grandes quantidades de eu já vi indústrias, a parte do cafezinho com galpões enormes, com tanques, e o café correndo em tubulações para chegar e depois distribuir nos carrinhos que vai para o departamento. E tem empresas que fabricam, que produzem esse café ainda com fogões, aquecendo água em panelas grandes, com um risco enorme de acidentes. E existem máquinas que produzem 200 cafés por hora, 200 litros de café por hora, num processo super e hoje não precisa mais disso, as máquinas fazem isso no ambiente, você não precisa mais ter aquela... Não precisa, com total segurança, com menos gente trabalhando e com total segurança para as pessoas que estão manuseando esses equipamentos. Né? Uma das linhas que nós trabalhamos é a Bravilor, que é uma empresa holandesa muito tradicional. Nós distribuímos também a linha de máquinas para café coado de porte pequeno, quando você precisa fazer a distribuição desse café com preparos em quantidades menores, mas também automatizando. Né? Você ganha uma padronização de receita, melhora o rendimento do uso do café, então você tem um consumo menor de café. E além do tempo da pessoa. E a eficiência energética do equipamento, por causa da tecnologia e tudo mais. Sim, com certeza. A eficiência energética é muito melhor e poupa muito tempo para as pessoas. Então, e o controle, né? A gestão do seu processo de café, o controle de quanto você gasta, de quanto você consome, do que tipo. Então, você tem uma gestão melhor, né? Sem dúvida. Tem equipamentos até que fazem o controle automático dessa gestão. Muito legal, Gustavo. Quer dizer, a tecnologia aplicada aí ao nosso cafezinho, que não é mais um cafezinho, é um super café. E hoje você pode ter esse controle padronizado de alta qualidade para o seu café, feito central através do processo das máquinas automatizadas. Muito legal isso. Sim. Essas tecnologias novas hoje estão muito mais em conta do que no passado, né? A evolução tecnológica foi barateando esse tipo de equipamento, ao mesmo tempo em que melhorou a confiabilidade deles e a sofisticação deles. Né? Então esse é um dos motivos também da gente estar nesse estágio hoje de desenvolvimento.
Há anos atrás, esses equipamentos eles eram de fornecimento muito mais restrito, muito mais caros, né? E a uma qualidade inferior. Com qualidade inferior, ou os de qualidade equivalente eram ainda mais caros. Então hoje a evolução tecnológica também melhorou o desempenho desses equipamentos e tornou-os um pouco mais em conta para uso. E ao mesmo tempo, o custo da mão de obra também subiu. Essa falta de mão de obra especializada também se tornou mais crítica. Então tudo isso vai levando para uma viabilidade total hoje do que talvez há 10, 15 anos era mais questionável a viabilidade econômica, hoje é totalmente viável e até é necessário e imprescindível em algumas situações. E é aí que a tecnologia entra para ajudar o nosso setor na falta de mão de obra. Quer dizer, a gente sempre fala, né? O nosso setor não substitui o colaborador por tecnologia, mas não é uma substituição. Você, com essa padronização e com a tecnologia, você otimiza processos inteiros e com qualidade. E aí sim você consegue otimizar a tua folha de pagamento. O pessoal fala muito, né, de mão de obra, eu sempre trabalhei com automação desde os anos 90 e o pessoal sempre tinha um pé atrás com relação a gerar desemprego. Né? Não é. Mas isso. Hoje eu duvido que qualquer estabelecimento de serviços com a aplicação dessas nossas tecnologias vá causar uma redução de mão de obra, porque a maioria deles tem vagas em aberto que não conseguem ser preenchidas. Exato. Então, ele vai acabar otimizando, trazendo produtividade, que é o que mais fala hoje com toda a história da mão de obra, precisa ganhar produtividade. Você vai trazer muito mais produtividade, vai otimizar os recursos, aquelas vagas você não consegue preencher nunca, você talvez não vá precisar de algumas delas, e as boas pessoas elas vão ser melhor empregadas em funções que elas vão desempenhar com proficiência. E é a valorização do conhecimento. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Gustavo, pelo bate-papo aqui, super esclarecedor, trazendo mais uma vez uma grande novidade para o mercado, que é as máquinas automatizadas profissionais de alta qualidade para o seu café, desde o café do escritório até o café gourmet, o de maior qualidade aí. Eu que agradeço, é uma satisfação estar com vocês aqui, muito obrigado e estamos à disposição. Perfeito. Coffee Pro, coffeepro.com.br, você vai achar esses equipamentos. Muito obrigado, Gustavo, obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo legal para vocês.